Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do SEGEScast, o podcast da Secretaria Municipal de Gestão. Eu sou a Karina, servidora da Prefeitura de São Paulo, e eu vou fazer minha autodescrição para vocês hoje. Eu estou vestindo uma camisa bege, uma calça bege um pouco mais escura e uma camisa branca. E eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados pretos e olhos castanhos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o programa Pontos de Afeto, uma sala de aleitamento materno que foi criada pela Secretaria Municipal de Gestão em 2023, visando auxiliar as servidoras gestantes que estão voltando da licença maternidade para fazer a coleta deste leite. E hoje nós vamos receber a servidora Jaqueline, da Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo, aqui da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Gestão. Antes de seguir com a Jaqueline e antes de apresentá-la para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre o programa Pontos de Afeto. A sala foi pensada em 2022 e ela foi criada em 2023. Hoje, o programa já conta com mais de 9 salas espalhadas por toda a Prefeitura de São Paulo. Uma curiosidade que quase ninguém sabe é que a sala Pontos de Afeto foi pensada em 2 servidoras gestantes da Secretaria Municipal de Gestão. Então nós pensamos, quando essas servidoras retornarem ao trabalho, como elas farão para coletar esse leite materno? Então, no edifício Jockey foi inaugurada a primeira sala do programa. Nós desfizemos uma copa que existia no andar e implementamos a primeira sala do Pontos de Afeto na Prefeitura de São Paulo. E foi um marco histórico, porque a partir dela, outras salas foram pensadas e desenvolvidas em todas as unidades da Prefeitura de São Paulo. E para falar um pouco dessa experiência de utilizar a sala do Pontos de Afeto, nós convidamos hoje a servidora Jaqueline. Ela é servidora aqui na Prefeitura de São Paulo, trabalha na Escola Municipal de Administração Pública e vai contar um pouquinho dessa experiência hoje com a gente. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Karina. Olá, pessoal, eu sou a Jaqueline e vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura do ombro, cor castanha, olhos castanhos, uso óculos e estou com um vestido verde. Obrigada por estar conosco aqui hoje, Jaque. A Jaqueline é mamãe do Joaquim e ela também está grávida da Ana Júlia. Então, Jaque, para começar o nosso bate-papo hoje, nós gostaríamos de saber como foi sua trajetória na Prefeitura de São Paulo e também como mamãe. A gente gostaria de entender um pouquinho. Conta pra gente. Bom, de Prefeitura de São Paulo já tem um bom tempo. Estou na Prefeitura há 13 anos, enfim, fui estagiária, passei por outras secretarias. Aqui na gestão estou desde 17 e usei a sala Pontos de Afeto em 23. Né? Em 23 tive o Joaquim, ele nasceu na véspera de Natal de 23, foi um presentinho de Natal nosso. E voltei em agosto de 24. Né? Em agosto de 24 voltei e o grande dilema, né? Bom, preciso continuar amamentando meu filho. E aí, por sorte, já tinha a sala Pontos de Afeto aqui no prédio que eu trabalho, né? No Jockey. E isso ajudou muito, muito mesmo. Uma, porque eu queria manter a amamentação dele por um longo período, né? Eu sei dos benefícios da amamentação para a criança. E também, não só a amamentação, mas quem amamenta, né? Pessoas que já amamentaram sabem que ficar ali muito tempo sem fazer ordenha incomoda. Tem toda uma questão também de bem-estar para a mulher. Então, usar a sala no período foi muito importante e ajudou muito. E conta um pouquinho mais pra gente como foi esse retorno ao trabalho, assim, essa sua preocupação com a amamentação, no que a sala Pontos de Afeto te auxiliou nesse sentido. Bom, no meu retorno, até um pouquinho antes do meu retorno, vou até voltar um pouquinho antes de retornar aqui para a EMASP, para a Prefeitura. Eu comecei a doar leite materno. Enfim, algumas mulheres acabam tendo uma produção assim um pouco acima do normal, que foi o meu caso, o que é muito bom, mas também acaba tendo alguns percalços, né? Então, por conta disso, você tem que ordenhar com mais frequência, senão gera incômodo, pode inclusive dar problema, né? Pode empedrar leite, então é importante de tempos em tempos ao longo do dia fazer essas ordenhas. No comecinho do uso da sala, bem quando eu voltei, eu chegava a usar ela 2 vezes por dia.
né? Mas saía daqui correndo, porque, né? Tinha que ver o Joaquim. Então, o que eu fazia bem no início, ainda mais no início quando eu voltei? Eu estava aprendendo a extrair o leite em outro local que não fosse minha casa, né? Em casa, eu fazia as extrações para doação, mas aqui eu fazia as extrações para estocar. Então, eu fazia um estoque, tive um belo de um estoque, inclusive isso me ajudou, porque meu filho ia para a creche. E aí, para não introduzir fórmula logo, assim, no início, o que não é um problema, né? Eu também introduzi mais para frente, mas para manter essa amamentação pelo maior tempo possível, eu fazia o estoque. Então aqui eu ordenhava, guardava o leitinho, congelava e levava para casa. Então isso foi ao longo aí de uns bons meses. Isso ajudou muito no retorno. Que maravilha, Jaque. E agora, sim, a gente também gostaria de saber como você ficou sabendo do programa Pontos de Afeto e como a estrutura da sala te auxiliou. Você disse que fazia extração e armazenava, né? Então me conta um pouquinho sobre essa questão da estrutura da sala e do programa em si. Eu conheci a sala Pontos de Afeto, eu estava grávida ainda, eu já estava aqui no prédio, então já tinha a sala. As pessoas que me conhecem aqui já falavam, olha, tem a sala. Então eu já estava preparada, né? Como foi em 23 e a sala foi implantada em 23, digamos que isso ajudou bastante. Mas em 23 eu também participei da inauguração da sala Pontos de Afeto no Matarazzo. Inclusive eu estava com essa mesma roupa, assim, esse mesmo vestido. Mas eu estava grávida do Joaquim, eu estava de 22 semanas. E... enfim, eu conheci a sala, a estrutura, foi super bacana o evento. E aqui, utilizar a estrutura aqui do Jockey, uma que auxiliava na extração, nesse momento de, ok, estou aqui para tirar o alimento do meu filho, guardar, fazer o estoque, mas também era um momento de relaxar. Porque você, assim, voltar ao trabalho depois de uma licença maternidade é desafiador. Não vou dizer que é algo assim... tão simples. Para algumas pessoas é um misto de alívio, para mim, né? Inclusive foi um misto de alívio do tipo, não vou só ficar ali focada no cuidado da criança 24 horas, vou voltar a trabalhar, que bacana, mas também o coração fica apertadinho porque eu tô longe do meu filho. Então, ter esse momento, essa pausa do dia, do trabalho, olha, é um momento que eu tô dedicando aqui pro meu filho, pro cuidado do meu filho, a alimentação do meu filho, era muito, muito bacana. Ainda mais porque quando você vai extrair, você tem que sentar, relaxar, focar seu pensamento ali na criança, e isso ajuda muito. Ter um espaço reservado que você senta confortável e fala, ok, agora eu vou extrair o leite, é pro meu filho, isso faz toda a diferença. E ainda tinha uns chocolatinhos lá que ajudavam a gente a relaxar. Que legal, Jaque. Muito feliz em saber que o programa Pontos de Afeto trouxe esse acolhimento para você, né? A minha próxima pergunta seria como foi sua rotina ao voltar do trabalho? Eu acho que você já falou um pouquinho sobre essa preocupação, acho que as mamães têm, né? De vou voltar ao trabalho, como vai ficar essa questão? Vou ter que extrair o leite aonde? Não tem um local. Então, tudo isso influenciou, né, na sua rotina? Sim, sim. Principalmente porque... tem colegas, né, enfim, dentro da prefeitura que foram mães em outros anos que não tinha sala Pontos de Afeto, que relatavam a experiência para mim. Tanto é que o pessoal até via, eu trazia uma bolsinha roxa, lilás. Quando eu pegava a bolsinha, o pessoal falava, você tá indo na salinha, né? Eu falei, sim. E aí essas mulheres que foram mães em outros anos contavam, poxa, se tivesse isso na minha época, eu não precisava usar o banheiro, por exemplo. E no banheiro não é um local mais higiênico. A pessoa tem que extrair e descartar. Então, acabava que era só uma ordenha de alívio. Então, não era um local adequado. Então, quando o pessoal via, eu saindo da sala com a minha bolsinha roxinha, uma bolsinha lilás que eu tinha, já sabia que eu estava indo para a sala Pontos de Afeto, que eu já estava indo lá fazer a ordenha para o Joaquim. E bacana que na sala também já tinha o freezer para guardar. Tinha tudo separadinho, inclusive outras mães utilizavam a sala, a gente fazia esse revezamento de uso, e a gente via, né, quando guardava o leitinho, outra mãezinha usou aqui, tem o leite armazenado também. E quando eu saía, né, durante o horário de trabalho, quando eu retornava para casa, eu pegava esse leitinho que estava congelado, colocava na minha bolsa térmica, ali com gelo,
e arrumo para casa com o leitinho do Joaquim garantido, porque isso é uma preocupação muito grande. Quando a gente volta para o trabalho, como que eu vou prosseguir com essa amamentação, o espaço que eu vou usar para tirar o leite, será que esse leite que eu estou tirando, ele vai chegar íntegro, né, para o meu filho, porque o risco de contaminação, enfim, é um bebezinho que, por exemplo, o Joaquim, quando eu voltei de licença, né, eu peguei a licença e emendei férias, então quando eu voltei ao trabalho, o Joaquim já comia, mas pode acontecer de mães voltarem e o filho ainda não está com introdução alimentar. Então, acaba que também, durante o primeiro ano, o leite materno é o principal alimento da criança. Isso é muito importante. E manter, por escolha minha isso também, né? Manter essa amamentação pelo maior tempo possível é benéfico para a criança, né? Traz toda imunidade, saúde para a criança. E aí a sala possibilita isso. Eu tirar leite, armazenar, fazer estoque, aí fazer toda essa gestão de estoque, mandar para a creche. E foi muito importante no meu retorno. Ai, Jaque, que bacana. Tô adorando ouvir o seu depoimento. E assim, um ponto muito importante foi essa questão pensada na estrutura mesmo das salas de pontos de afeto. Mais do que uma sala que contém uma poltrona, que contém uma pia para você fazer a higienização, nós pensamos que ela precisava ter uma geladeira para fazer o armazenamento correto desse leite, por todas as questões que você já citou. E aí eu queria também falar um pouquinho das duas curiosidades que a Jaque falou. Quando ela voltou, a sala pontos de afeto já estava pronta, né? E é no prédio que ela trabalha, então ela só precisava subir alguns andares. Isso facilitou muito para ela. Ela não precisava ter um deslocamento muito grande para poder fazer a extração do leite. E o segundo ponto, a segunda curiosidade, é que a Jaque foi nossa garota propaganda, né? Sim. Na inauguração da segunda sala. Eu estava lá e foi muito legal, né? Ter as mamães gestantes e as lactantes, enfim, participando ativamente, né, do projeto. Então, a sala Programa Pontos de Afeto é realmente um espaço que foi pensado para as mamães, não é verdade? Jaque, eu gostaria de saber agora, com a sua segunda gestação, como você se sente sabendo que já existe essa sala para te apoiar? Nossa, fico muito mais tranquila, porque é a segunda experiência, né? A gente sabe que nenhuma gestação é igual à outra, mas assim, eu espero que a amamentação da Ana Júlia seja tão tranquila quanto foi a do Joaquim. No começo não foi tão tranquila não, mas depois a gente pega o ritmo, pega o jeito. E saber que eu posso contar com espaço a 3 andares da onde eu trabalho, que eu posso sentar ali e ter um momento de fazer a coleta, armazenar, fazer todo o estoque, tudo isso que eu já falei, deixa eu muito mais tranquila, saber que eu vou poder prolongar a amamentação, quem sabe até um pouco mais longeva do que foi a do Joaquim. Ele mamou até 1 ano e 3 meses, mas ele não largou porque quis. não quis mais, falou, não, mamãe, vou querer a mamadeira aqui. Aí acabou trocando, mas eu espero conseguir aí deixar essa amamentação da Ana Júlia o mais longa que der. E também poder ajudar na questão de voltar a trabalhar, ter em creche, mandar o leitinho para a creche. Então, a creche que o Joaquim foi, que a Ana Júlia vai ficar, eles recebem o leite materno, faz todo esquenta o leite da maneira correta e ofertam. Isso é bem importante também, né? Porque tem uns lugares que tem algumas restrições, mas naqueles que participam, né? Inclusive naquela a Ana Júlia vai participar, né, junto com o Joaquim, vai frequentar. Eles adotam essa postura. Isso é muito bacana. Então, conseguir construir esse estoque vai me ajudar muito, porque na época do Joaquim, primeira experiência, né, mãe de primeira viagem, a gente ainda não sabe muito. Então, nos primeiros meses, eu acabei fazendo um estoque muito grande, que com o tempo se perdeu, né? Sim. Porque também tem um tempo que a gente pode armazenar o leite. Mas aí, sabendo disso, tendo essa experiência minha e contando com a sala, aí eu vou conseguir organizar certinho e tocar essa amamentação por um bom tempo. Que bacana. Eu queria também te elogiar referente à questão de você ter feito a doação, né? Porque sabemos que muitas mamães não conseguem fazer a amamentação da criança, então é um ato assim de generosidade, de solidariedade. Então, parabéns por isso. Obrigada. E aí eu queria, para encerrar, emocionalmente falando, como você se sente hoje em dia, sabendo da existência da sala? Olha, como eu falei, né? O Joaquim mamou até 1 ano e 3 meses. Cara, amamentar é muito bom.
E é um vínculo que você não perde. Vira e mexe, eu tô até me emocionando. Eu vou me emocionar junto, porque eu sou chorando. Vira e mexe, eu me pego vendo vídeos do Joaquim, né? Enfim, meu armazenamento em nuvem, até comprei armazenamento para guardar tanto vídeo e foto, mas vira e mexe, eu pego vídeos em que eu tava amamentando ele, dos momentos, relembrando. É muito gostoso, é muito gostoso. E, enfim, quem sabe até trazer um dia a Ana Júlia aqui, né? Usar a salinha ponto de afeto, amamentar aqui, quem sabe, né? Um dia que eu vier fazer uma visita. E poder contar com isso, gente, é muito bom, porque a amamentação é tudo de bom. É um vínculo que a mãe tem com o filho que passa uns anos e você não esquece. É uma coisa surreal, assim, só quem passou mesmo sabe a sensação que é. E pra mim, né, na minha experiência, era muito gostoso. Mesmo de madrugada, tava lá, 3 horas da manhã, dava mamar, é incrível, assim. É um vínculo que não tem explicação. É um amor que é demais, assim, é muito grande. E o que é bacana, que quando a gente vai lá na sala fazer a extração, eu fiz muito isso, principalmente no início, né? Voltar a trabalhar é difícil. Principalmente ali naqueles primeiros dias, primeiras semanas, que você fala, poxa, meu filho tá na creche, e você fica 6 meses, 7 meses com ele em casa direto, 24 horas por dia, e de repente você se vê colocando a criança na creche porque você tem que voltar a trabalhar, o que é bom. Pra mim foi bom voltar a trabalhar, principalmente no aspecto mental. Mas aqui no meu coraçãozinho fica dividido. Então eu sentava na salinha, naquela poltrona azul da sala de ponto de afeto aqui do prédio, eu pegava o celular e via as fotinhos, os vídeos dele. E, nossa, cara, às vezes eu chorava um pouquinho, então a sala também ajudava nisso, né? Era reservadinha, então eu podia dar aquela choradinha. E com o tempo foi amenizando. Mas poder contar com espaço que realmente eu sento ali, vou poder sentar novamente, relaxar, pensar na minha filha agora, né? Foi o filho, agora a filha. Isso me deixa muito tranquila e muito feliz, muito confortável saber que eu tenho esse espaço aqui no meu ambiente de trabalho. Que bom, Jaque. Eu, como uma das participantes, né, do lançamento do programa Pontos de Afeto, assim, fico também emocionada pelo seu relato. Imagino que deve ser uma sensação única, né? Teu bebê ali no teu colo. E a amamentação é um ato de amor, né? Eu vejo por esse ponto. E na prefeitura também, pessoal, nós temos o horário amamentação, que é uma redução da jornada, né? Que as mamães gestantes que voltam da licença podem utilizar também. É um benefício muito bacana. E eu também queria fazer um adendo, pessoal, referente ao que a Jaque falou, que tinham outras mamães que utilizavam a sala dos pontos de afeto. Hoje em dia, nós temos na plataforma Clique um sistema que faz um agendamento. Então, as mamães lactantes podem agendar o horário que elas querem utilizar aquela sala e aí não vai haver conflito, 2 mamães no mesmo local. Tem salas que nós temos 2 poltronas disponíveis, mais a do jockey é uma poltrona só. Então, a gente criou esse sistema de agendamento que facilita muito para as mamães se programarem. Jaqueline, eu quero te agradecer por vir aqui hoje, por estar compartilhando conosco o seu momento como mamãe, né, do Joaquim, agora da Ana Júlia, também como servidora aqui na Prefeitura de São Paulo. Muito obrigada, né, por esse bate-papo. Foi muito incrível ter você conosco aqui hoje. Obrigada, Karina. E aí, eu gostaria de, para encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para as futuras mamães, né, que já estão gestantes ou pretendem, né, engravidar. Uma mensagem de algo positivo do que você gostaria de passar para elas nesse momento. Bom, eu agradeço também o convite e poder contar aí um pouquinho como foi minha experiência no Pontos de Afeto e aqui na Prefeitura. Bom, para as mamães aí que estão prestes a terem seus bebês no colo, ou também mulheres que pensam, né, em ser mãe, é um desafio. Não vou mentir, né? Mas é o desafio mais gostoso da vida. Vira e mexe eu falo brincando. Tem até uma frase que fala, né, padecer no paraíso. Eu não digo padecer, gente, mas é desafiador ser mãe, é muito desafiador, mas é o melhor desafio que eu tenho na vida.
Não à toa que agora estou grávida da segunda, com intervalo curto. Mas, apesar de ser desafiador, é muito bom. É algo que é uma mudança de vida. E, principalmente, quando a gente volta a trabalhar, não pense que o ritmo vai ser igual antes. Não. A vida mudou. Além de ter um novo ser aqui, totalmente dependente de você, a vida muda. Né? O ritmo é outro. Não tem como você voltar no ritmo que era antes. Né? Isso, às vezes, dói um pouco no início. Principalmente no puerpério. No puerpério ainda o bicho pega. Mas passa e transforma. Isso que é mais importante. É difícil, mas transforma. E ter essa mente aberta de pensar, não, realmente, não tem como ser a Jaqueline de antes, por exemplo. Não tem como. Da mesma forma que a Ana Júlia vai nascer, não tem como eu ter a mesma cabeça da Jaqueline, que era só mãe de Joaquim. Agora eu vou ser mãe de 2. Né? Além dos 4 gatos e um cachorro que eu tenho. Então, a vida se transforma. E não é que o amor divide. Transborda, sabe? Multiplica. É um negócio muito doido. É bom demais ser mãe, sabe? É desafiador, mas é bom demais. E podem contar aí com as salas, pontos de afeto pela prefeitura. Isso é muito bom. A amamentação é muito bom também. É desafiador, não vou mentir para vocês. Mas ter um apoio, um ponto que você pode respirar, pausar no seu dia, identificar ali durante a sua volta, para o seu filho ou para a sua filha, isso é muito bom, isso é muito importante. E quero agradecer mais uma vez a minha participação aqui, contar um pouquinho da minha história. Obrigada, Karina. Obrigada. Muito obrigada, querida. A gente que agradece. Então, nosso episódio de hoje está chegando ao final. Novamente, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estão assistindo mais um episódio. Gostaria de agradecer especialmente a Jaque e a EMASP por ter cedido você para o nosso episódio de hoje. E toda a equipe que faz parte aqui, né, da organização. E mais, nós temos algumas salas de pontos de afeto para inaugurar nos próximos meses. Acompanhem pela Clique. clique.prefeitura.sp.gov.br. E lá, você também, unidade de recursos humanos, pode acessar a parte exclusiva do programa para entender como implementar uma sala na sua unidade. E você, servidora ou servidor, também acessem a Clique para saber um pouco mais sobre o programa Pontos de Afeto. Esse foi o SEGEScast, o podcast da Secretaria Municipal de Gestão. Até a próxima!